Bem-vindo você que está nessa jornada e que está quase concluindo essa jornada. Hoje nós chegamos ao 36º dia, falta um pouco mais de 4 dias aí para que nós possamos concluir esse grande projeto que tem impactado nossas vidas. E hoje nós vamos no último princípio de número 6, que é trate os outros como deseja ser tratado. Lucas 6,31 afirma: como vocês querem que os outros me façam, façam também vocês a eles. E o título de hoje, do dia de número 36, é a grande pergunta. De tudo que ouvimos de Jesus sobre relacionamentos, o lugar de seu ministério a que temos voltado com frequência é a encosta de uma colina à margem do Mar da Galileia. Jesus estava sentado numa dessas colinas verdes que subiam suavemente das águas azuis desse mar e pregou o mais famoso sermão da história, o Sermão do Monte. E esse sermão está repleto de verdades sobre relacionamentos saudáveis com Deus e com as pessoas. Vamos voltar mais uma vez para essas palavras de Jesus, ao começarmos a analisar o último princípio de relacionamento. É um princípio conhecido, que muitos de nós aprendemos ainda na infância, mas essa familiaridade facilmente deixamos de captar seu poder e impacto. Jesus disse: faça aos outros o que vocês querem que os outros façam a você. Em Mateus 7,12. Chamamos esse versículo de regra de ouro. Pense no poder fantástico de mudança que há nessa regra. Se conseguíssemos pensar e agir em sintonia com ela em nossos relacionamentos, a diferença seria radical. Contudo, desviar o olhar desse princípio transformador de vida leva a uma pergunta importante. Gostemos disso ou não, essa pergunta se infiltra em todos os nossos relacionamentos. Podemos tentar expulsá-la da mente, pensando que é egoísta demais, mas ela continua ali batendo. A única maneira de lidar com essa pergunta é não ignorá-la, mas encará-la e respondê-la. E a pergunta é essa: como posso ter minhas necessidades supridas nesse relacionamento? Por mais generosos que nos tornemos, ainda temos necessidades e questionamos como poderão ser supridas. Aqui está a grande resposta a essa grande pergunta. Preciso dedicar-me a suprir as necessidades dos outros, se quero que as minhas necessidades sejam supridas. A única maneira de ter minhas necessidades egoístas supridas é sendo generoso. Sem cláusulas de exceção, Jesus disse: façam aos outros o que você quer que os outros façam a você. Essa é a regra que alimenta qualquer relacionamento. É a regra que suprirá as necessidades de ambos, suas e a de outros nesses relacionamentos. Sendo esta uma afirmação tão simples, a regra de ouro tem atraído atenção surpreendentemente diversa ao longo de anos. Na esfera do governo, o imperador romano Alexandre Severo, que governou de 222 a 235 d.C., adotou a esta regra como seu lema e escreveu em ouro nas paredes de seu palácio. Desde lá, tem sido escrita em inúmeros prédios legislativos e judiciais. Na esfera da religião, alguma forma da regra de ouro aparece na maioria das religiões de todo o mundo. Na filosofia, o apologista G.K. Jetterson e seu amigo anticristão George Bernard Shaw se engajaram num famoso debate sobre o significado da regra de ouro, em que Shaw concluiu: a regra de ouro é que não há regra de ouro. E Sherton respondeu: dizer que não há regra de ouro seria em si mesmo uma regra de ouro. No mundo dos negócios, J.C. Penney expressou seu compromisso com a regra de ouro em 1902 ao denominar sua primeira loja de departamentos de Loja da Regra de Ouro. O nome é adotado por todas as suas lojas até 1913, quando a cadeia passou a ser conhecida como J.C. Penney. Por interessante que sejam essas menções, o verdadeiro significado da regra de ouro não pode ser visto numa inscrição de prédio ou numa discussão filosófica. Seu verdadeiro significado é expresso quando o marido se enxerga
por meio dos olhos da esposa e diz: por favor, perdoe por meu egoísmo e insensibilidade. Ou quando o amigo supre uma necessidade que ninguém jamais percebeu. Seu significado é mais bem percebido na maneira de escolhermos ao relacionarmos uns com os outros. Quando o assunto é ter nossas necessidades supridas no relacionamento, com frequência jogamos segundo outras regras, mas não conforme a regra de ouro. Regras que talvez tenhamos aprendido em nossa criação ou desenvolvido em experiências da própria vida. Não importa a fonte, essas regras feitas por homens às vezes parecem funcionar bem no início, mas deturpam o relacionamento no final. Uma das regras relacionadas é a regra recíproca. Tudo que fizer por mim, é isso que eu farei por você. Você coça minhas costas, eu coço as suas. Muitos jogam segundo essa regra. Talvez até seja a nossa regra preferida na tentativa de tornar bem-sucedidos nossos relacionamentos. Certamente não há nada de errado em retribuir uma generosidade que me foi demonstrada, mas essa regra está fundamentada na pressuposição de que fizemos por merecer um ato de bondade para alguém. No final, é uma regra baseada no egoísmo, mas é uma regra baseada no egoísmo, não no servir. Se essa regra é tudo que temos, os relacionamentos podem degenerar facilmente, na espera de que a outra pessoa tome a iniciativa antes que eu retribua. Esse tipo de regra não tem o poder suficiente para nos dar os relacionamentos que Deus quer que desfrutemos. Também tem a regra do ricochete. Faça alguém segundo o que as outras pessoas fez a você. A forma com a qual fui tratado em outros relacionamentos determina a forma de eu tratar você no nosso relacionamento. Essa regra, com frequência, invade os casamentos. O modo com o qual seus pais o trataram determina o modo de você tratar seu cônjuge. A forma como que seu ex-cônjuge tratou você, ou mesmo a forma como que seus filhos o tratam, influencia fortemente a forma como que trata seu cônjuge. Você teve um dia daqueles no trabalho e desconta na sua família. A regra está na base daquela antiga história sobre o homem que volta para casa depois de um dia terrível no trabalho e desconta na esposa com palavras cheias de ira. A esposa então fala asperamente com um dos filhos. O filho sai da sala e chuta o cachorro. E o cachorro morde e decepa a cabeça da boneca de Barbie que está no chão. Todos teriam sido poupados de muita dor e incômodo se o homem chegasse em casa e simplesmente, em vez de falar à mulher, já tivesse mordido e decepado a cabeça da Barbie de uma vez. Temos ainda a regra da motivação oculta. Estou agindo como se fosse por você, mas na verdade faço isso para conseguir o que eu quero. A maioria de nós consegue se identificar facilmente com essa regra. Ela está em ação no marido que, com todo carinho, dá um novo colar à esposa, justo antes de contar sobre o novo barco de pesca que ele acabara de comprar sem o conhecimento dela. Todos os nossos jogos e regras vão empalidecer perto das simples palavras de Jesus. A Bíblia, a mensagem, parafraseia esse versículo da seguinte maneira: aqui está um simples e prático guia de comportamento. Pergunte a você mesmo o que gostaria que os outros fizessem por você. Então tome a iniciativa e faça isso por elas. Mateus 7,12. Quer transformar os seus relacionamentos? Essa é uma regra simples. Eu, Pastor Júnior, vou te acrescentar uma regra que o autor não destaca aqui, mas que é uma regra muito usada, principalmente por quem usa a filosofia budista, que diz assim: aquilo que você não quer que os outros te façam, não faça você aos homens. Essa regra tem a sua beleza, porque se eu não quero ser ofendido, eu não vou ofender ninguém. Mas automaticamente, essa regra não me impulsiona para o relacionamento. Essa regra diz: se você não quer que os outros te ofendam, não ofenda você aos outros. E aí eu paro. Então eu não faço nada e o outro não faz nada, fica por isso. Quando Jesus diz: aquilo que você quer que os homens te façam, faça você. Os homens, Jesus está te impelindo, te impulsionando, te empurrando para você se relacionar. Jesus nunca vai te trazer um ensinamento para que você fique sozinho. Ele sempre vai te impulsionar para a comunhão,
porque é na comunhão e nos relacionamentos que Deus opera a bênção dele. Voltamos ao livro. A regra de ouro é fácil de dizer e de entender, e de fácil memorização. É como fazemos para que sejam mais do que belas palavras. Como vamos fazer também para começar realmente a viver essa regra em nossos relacionamentos? Se quer atingir seu alvo, precisa lidar com a questão do que faz quando percebo que suas necessidades não estão sendo supridas no relacionamento. Todos já experimentamos isso, e em vez de aplicar a regra de ouro, acabamos no impasse. Você não supriu minhas necessidades, então não vou suprir as suas. E entramos num círculo, com esposa, com filho, com pais, com amigos. Talvez você hesitasse diante da palavra teimosia, mas se olhar no fundo do coração, há teimosia em ação. E provavelmente em ambos, quando diz não vou ser o primeiro a ceder, vou esperar você tomar a iniciativa e é a sua vez. As últimas 5 vezes eu fui à frente. Pense nesta pergunta. Você consegue ver alguma coisa relacionada à vez na regra de ouro? Bem, por falar nisso, há algo sobre de quem é a vez de suprir as necessidades do outro. E é sempre a minha vez. Pergunte a você mesmo o que gostaria que as pessoas fizessem por você. Então tome iniciativa e faça isso por elas. Quando você descobre que está preso em uma daquelas situações em que no relacionamento nenhum dos dois quer suprir as necessidades do outro, o que pode fazer? Como mudar seu coração para que o seu relacionamento cresça? Felizmente, é uma forma de romper o bloqueio. Você pode começar por agradecer a Deus a vida da outra pessoa. Encontre alguma coisa, mesmo uma coisa pequena, sobre a pessoa pelo qual pode ser grato. Descobri que não posso agir de forma altruísta, isso quer dizer, me doando primeiro ao outro, para com alguém, a não ser que seja grato por essa pessoa. Isso simplesmente não vai funcionar. Mas, se seu coração se abre para suprir as necessidades do outro, você sempre vai fazer quando você é grato por essas pessoas. E assim encerramos o nosso 36º dia com o seguinte pensamento. Preciso me dedicar a suprir as necessidades dos outros, se quero que as minhas necessidades sejam supridas. Versículo para você memorizar. Façam aos outros o que você quer que os outros te façam. Mateus 7,12. Uma pergunta a considerar. Por quem posso agradecer a Deus para poder tomar a iniciativa de suprir suas necessidades? E uma iniciativa de amar, um desafio de amar, hoje procure alguém e faça por ele aquilo que você quer que ele faça por você. Amanhã nós vamos falar sobre o amor sacrificial. Não esqueça de compartilhar esse áudio, curtir, deixa seu comentário, é sempre importante e eu tenho certeza que o Senhor está te abençoando e nós estamos vivendo uma revolução em nossos corações de amor. Deus te abençoe, um beijo no coração, fiquem com Jesus.